Josué capítulo 6, verso 20 e 21. Os irmãos acharam? O texto vai nos dizer o seguinte: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Verso 21. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todo ser vivo que havia ali. Amém? Até aqui, você já sabe do que nós estamos falando. Nós estamos falando da queda dos muros de Jericó. Eu até gostaria de refletir sobre esse assunto, etapas para uma grande vitória. Todos aqui já ouvimos falar do que aconteceu quando o povo de Israel cerca Jericó e as muralhas caem, o milagre que Deus faz, algo maravilhoso. Porém, muitas vezes, nós esquecemos das etapas que Deus exigiu para que isso acontecesse. Nós até aplicamos na nossa vida, né? Esse ano de 2024, as muralhas vão cair. Muitos falaram lá no começo do ano. E alguns já estão declarando para 2025. 2025, as muralhas vão cair. É errado fazer isso, pastor Lediel? Não, amém. Essa história chegou até nós para que a nossa fé de fato fosse forte, motivada. E quando a gente fala em muralha, os desafios, os inimigos, as adversidades, não sei qual o nome da sua muralha, mas eu creio que sim, como aconteceu lá no tempo de Josué, acontece no nosso tempo também. Porém, é importante lembrar, não podemos entrar nesse evangelho de abracadabra que muitas vezes é pregado aí nesse mundão do evangeliquez, do mundão gospel, onde as pessoas acham porque está na Bíblia, ela vai declarar essa palavra e vai acontecer na vida dela. Por isso as histórias que chegaram até nós são até mesmo muitas vezes detalhadas para que nós venhamos entender que existem passos para alcançarmos essas vitórias. E daí sim, se nós seguirmos as orientações de Deus, dermos os passos de acordo com o comando do Senhor, você pode ter certeza, vai desfrutar de uma grande vitória. Quantos aqui precisam de uma grande vitória para esse final de ano? Quantos precisam de uma grande vitória para 2025? Amém. E eu quero declarar sobre a sua vida que essas vitórias vão acontecer. Porém, presta atenção aqui nessa reflexão hoje, que eu quero seguir com vocês, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, desde o capítulo 1, para que nós venhamos, pelo menos, não vamos ter como, claro, fazer um estudo aqui, versículo por versículo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns textos importantes sobre essa realidade. Enfim, o contexto você já sabe, Deus tira com a liderança de Moisés o povo do Egito e está levando para a terra prometida. O povo começa a murmurar, a reclamar, eles ficam 40 anos ali no deserto, até que chegou o tempo agora daquela nova geração, porque os adultos acima de 20 anos que saíram do Egito, esses morreram no deserto pela teimosia, pelo medo, pela desconfiança do Senhor. A outra geração, as crianças, por exemplo, os adolescentes que saíram do Egito, esses vão entrar na terra prometida, agora sob o comando de Josué. Esse povo, então, tem o desafio de entrar na terra prometida. E como eu falei, Deus vai estabelecer algumas etapas que nós precisamos observar. Eu gostaria de lá no comecinho já do livro de Josué, Josué 1:1, olha só como o Senhor vai falar com esse grande líder agora que vai substituir Moisés. O texto diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué. E o Senhor vai dizer o que para Josué? O Senhor vai dizer: olha, ô Josué, o meu servo Moisés está morto. Ou seja, agora é contigo. O tempo de Moisés passou, ele cumpriu a missão que eu designei, e agora
está sobre a sua responsabilidade. É interessante porque Deus ele vai reforçar isso. Alguns teólogos eles vão questionar, mas poxa, será que Josué não sabia que Moisés estava morto? Alguns afirmam, olha, ninguém viu Moisés morrer, o Senhor o tomou para si, ninguém sabe até aonde foi parar o corpo de Moisés, enfim, há discussões teológicas sobre isso. Mas o que nos faz entender esse texto é que Deus agora está confirmando para Josué que ele é o grande líder. O tempo de Moisés passou, Josué agora é contigo e eu estarei contigo, afirma o Senhor. Ou seja, presta atenção nisso. Para que nós venhamos vencer as batalhas que o Senhor quer nos entregar a vitória, nós precisamos primeiramente crer no chamado de Deus para a nossa vida. E há um chamado para cada um de nós. Um chamado para um propósito, um chamado para uma missão, de acordo com os propósitos eternos. Deixa eu perguntar para você. Você crê que Deus tem um chamado para a sua vida? Amém? Você tem convicção sobre isso? Assim como Deus estava confirmando na vida de Josué, Deus faz essas confirmações para a nossa vida. E nós precisamos tomar isso como verdade. Saber que, poxa, se Deus tem uma missão para a minha vida, eu preciso estar em sintonia com Ele, obedecendo a Ele, mas acreditar nisso. E por favor, não permita que outras vozes venham gerar dúvidas sobre o projeto de Deus na sua vida. Porque se as dúvidas começam a entrar, você começa a enfraquecer e de repente você já não mais acredita naquilo que Deus está lhe entregando. Quando nós olhamos para o exemplo de Josué, ele é aquele homem que ele viu esses milhares e milhares e milhares, e podemos dizer até milhões de pessoas tombarem no deserto, por não acreditarem no chamado de Deus para a terra prometida. E ficaram lá. Ele foi aquele que desde o início acreditou e lutou por essa causa. E agora o Senhor está confirmando. Mas sabe o que me chama a atenção? O Senhor, nessa confirmação do chamado de Josué, vai dizer assim para ele: Josué, ninguém vai conseguir te resistir. E isso durante todos os dias da sua vida. E o Senhor vai dizer, assim como eu estive com Moisés, eu também estarei com você. Mas presta atenção na continuação, porque o Senhor está dizendo, a minha parte, Josué, na sua vida, para que o teu chamado aconteça, eu vou fazer. Aquilo que me cabe está garantido. Agora, ô Josué, sabia que existe uma responsabilidade sua? E é aqui que muitos crentes se perdem no chamado. Porque eles acham que Deus o chamou, Deus vai fazer tudo. Existe essa aliança onde cada um faz a sua parte. E olha só qual é a parte que Josué precisa realizar. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos antepassados. Opa! Ele precisava ser forte e corajoso. E deixa eu perguntar para você uma coisa. Você que conhece um pouquinho da história de Josué. Josué era covarde? Josué era um homem fraco? Josué, como diz o nosso ditado popular, era um homem banana? Sim ou não? Não. Josué já era extremamente forte. Observe 40 anos atrás, quando ele era um dos 12 espias que Moisés enviou. Ele, juntamente com Caleb, é aquele que volta dizendo, Deus vai nos entregar essa terra. Nós vamos devorar eles como se fossem pão, enquanto todos os outros estão amedrontando o povo, dizendo, impossível, nós vimos lá os descendentes dos gigantes, a terra devora as pessoas, não tem como entrar. Josué, homem cheio de força, cheio de coragem, ele está dizendo, nós vamos entrar na terra prometida. Por que agora? Deus está dizendo para ele, olha, a tua parte é ser forte e corajoso. Eu entendo que Deus está agora dizendo assim, Josué, você vai ter que se fortalecer ainda mais. O teu desafio é maior, consequentemente, o teu nível de força, o teu nível de coragem para os novos desafios que estão vindo também precisa ser maior. Então, se fortaleça, medita nessa palavra dia e noite, ensine essa palavra dia e noite, porque você está entrando num outro nível. Vocês estão entendendo o recado de Deus? Amém? Às vezes nós pedimos para Deus nos levar a níveis além.
mas nós estamos nos esquecendo de também nos aperfeiçoarmos. E presta atenção nisso. Porque se você ir por uma etapa mais desafiadora, mas não se fortaleceu para isso, você corre o risco de perder essa batalha. Por isso o Senhor está dizendo, seja forte, seja corajoso, e eu estarei com você todos os dias da sua vida. Glória a Deus por isso. Essa orientação vai fazer com que Josué não apenas ele sinta o peso da responsabilidade, mas ele saiba o que ele precisa fazer e ele tenha a garantia da companhia do Senhor e da vitória do Senhor sobre ele. Então, primeira coisa que você precisa levar muito a sério nas etapas para ter uma grande vitória, você precisa acreditar quem é você no coração de Deus. Você precisa acreditar que Deus te chamou para cumprir projetos e propostas na sua vida. Você precisa ter certeza do teu chamado. Você precisa saber quem é você em Deus. E eu lembro você, nós que já estamos numa outra fase da de Josué, porque já recebemos o Filho que veio, morreu por nós e nos fez filho de Deus, nós somos chamados para ser sal dessa terra, luz desse mundo, fazer a diferença, curar enfermos, expulsar demônios, não aceitar a mediocridade. Todos nós somos chamados para isso. Você é chamado para isso. Amém? Você pode falar para quem está do seu lado? Acredite no chamado de Deus sobre a sua vida? Aleluia! Glória a Deus! É terça da palavra. E eu gosto quando o Senhor vai enfatizar para Josué. Medita, estude, ensine a palavra, dia e noite, que essa palavra possa regir os seus passos, as suas decisões e assim por diante. E é claro, por que eu falo isso? Porque o valor, escute isso, o valor que nós damos à palavra de Deus sempre será proporcional à convicção do chamado que nós temos. Quem não tem convicção do chamado de Deus sobre a sua vida, despreza a palavra, rejeita a palavra, abandona a palavra, negligencia a palavra. Agora, quem entende que Deus o chamou, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Consequentemente, vai ouvir, vai obedecer, vai estudar, vai meditar, porque deseja cumprir. Glória a Deus por isso. Capítulo 2. Nós vamos ver Josué agora separando 2 espias para entrar naquela primeira cidade dos cananeus, que era um grande desafio, a cidade de Jericó. Os historiadores vão dizer que, de fato, as muralhas de Jericó eram algo assustador. Hoje, nós não temos uma dimensão precisa disso. Eu tive a oportunidade, já algumas vezes, de estar lá em Jericó e ver, né, lá existe as ruínas e o parque arqueológico deles, e você consegue olhar um pouco e ter uma dimensão, o que era interessante. Você está aqui, você consegue olhar lá embaixo, onde estão as muralhas hoje, né? Parte daquela muralha. Mas a gente não consegue ter dimensão do que eram essas muralhas. Nós sabemos que todas essas cidades, elas eram muradas porque, naquela época, se você não tivesse proteção das muralhas, os inimigos entravam e saíam a todo tempo. Então, era algo que se dedicava na construção e na proteção de uma cidade, grandes muralhas. E os historiadores, eles são unânimes em dizer que em Jericó as muralhas eram fortes, elas eram resistentes. Muitos já haviam tentado, nas guerras entre os povos cananeus, entrar e não haviam conseguido. Então, aquele povo, eles viviam ali dentro com certo nível, digamos assim, de segurança. Porém, Josué, ele muito esperto, o que ele vai fazer? Ele vai repetir aquilo que aconteceu lá atrás, porque Moisés, há 40 anos, havia enviado 12 espias, apenas 2 voltaram trazendo notícias boas. O que ele faz? Ele envia apenas 2. E eu acredito que ele escolhe os homens mais crentes, mais confiantes em Deus. Vai lá vocês 2. Vocês entram e vão espiar a cidade. Veja como está a situação. É interessante o que acontece nesse episódio. Porque eles entram na cidade e eles começam a ouvir a conversa. E, de repente, o rei da cidade fica sabendo que, tem 2
duas pessoas estranhas. Descobrem que parece ser do povo de Israel. Começa a caçar, chega na casa de Raabe. Raabe diz, não vi nada. Até tiveram aqui, mas saíram já. Porém, Raabe, a prostituta que morava nos muros, ela guardou eles, escondeu eles dentro da casa. E esse episódio de Raabe é tão precioso e chegou até nós, eu creio, justamente para nos ensinar algumas verdades. Olha só, qual foi o relato de Raabe? Está ali no capítulo 2, verso 8 em diante. Raabe subiu ao terraço e disse, eu sei, e presta atenção, o que essa mulher vai falar do Deus de Israel. Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os reis dos amorreus. E quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus, embaixo na terra. Então, jurem pelo Senhor de vocês, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas com a minha família. Gente, eu não sei quantos anos tinha essa Raabe, quando aconteceu lá atrás a saída do povo do Egito. Talvez era uma criança. Talvez nem tinha nascido, não sei. 40 anos depois, o povo dentro de Jericó, eles estão ainda apavorados com as notícias que eles ouviram lá da saída do povo do Egito, porque o Egito era a maior potência. E foram desbaratados, e Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez milagre atrás de milagre. 40 anos depois, essa mulher ainda está com isso em mente. E daí eu fico imaginando, vamos voltar à fita, né? Por que Deus se indignou com o seu povo? Os inimigos lá atrás, 40 anos, estavam todos apavorados, com medo. E daí teve 10 camaradas que não creram no Senhor, inflamaram de uma maneira maligna o coração de todo o povo e eles pereceram. O que eu aprendo com esse texto e com a fala dessa mulher? E a sabedoria também de Josué. Nós precisamos, na segunda etapa, examinar os desafios que estão na nossa frente. Porém, não cair nos dois erros perigosos concernente ao inimigo. Alguns subestimam o inimigo, porém outros, como o povo de Israel tinha cometido esse erro, superestimam o inimigo. O que Josué faz? Vou observar, vou conhecer essa realidade. E daí é maravilhoso. Lá no verso 23 e 24, olha só quando esses dois espias voltam. Eles desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué e contaram tudo o que havia acontecido e falaram, sem dúvida, o Senhor entregou a terra em nossas mãos, porque todos estão apavorados por nossa causa. Meus irmãos, o que eu aprendo com isso? Seja inteligente. Olhe os desafios grandes, as muralhas que estão na sua frente, mas não fique superestimando os desafios, porque eu posso garantir para você, sem medo de errar, independente qual o tamanho do seu gigante, da sua muralha, não existe desafio que seja maior do que o nosso Deus. Você crê nisso? Amém? Nós precisamos crer nisso. Para de ser esse crente mimimi, esse crente vítima. Repreendo, no nome de Jesus, todo espírito de coitadismo do meio da igreja. Porque hoje tem uma leva de crente, né, que ele gosta ali, ai, coitadinho de mim, ele sempre é o mais fraco, ele sempre é o coitado, ele sempre... Não! Joga fora essa síndrome do gafanhoto, que lá atrás o povo dizia, nós parecíamos gafanhoto diante do nosso adversário. Ninguém é gafanhoto. A partir do momento que você foi regenerado pelo Senhor, você é filho de Deus, é embaixador do reino eterno. E Deus te chamou por uma grande missão. Então, nada de ficar superestimando o inimigo. Amém? A não ser, como o povo lá,
perderam a conexão com Deus, estavam tentando dar passos sem a presença de Deus. Daí sim, a mentalidade de derrota vai te consumir. Agora, se estamos caminhando com o nosso Deus, pode ter certeza, vai dar tudo certo no final. Glória a Deus. Capítulo 3, terceiro passo dessas etapas que nós precisamos observar. Nós vamos ver Josué animando o povo, fortalecendo o povo, incentivando o povo. E daí o Senhor começa a dar algumas instruções. Uma que eu quero destacar aqui no capítulo 3, está lá no verso 5, Josué 3 e 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu gosto dessa lógica, eu gosto dessa sequência. As maravilhas, elas vêm depois da santificação. Eu vou repetir isso. As maravilhas vêm depois da santificação. Tem pessoas que até querem ver maravilhas de Deus. Tem pessoas que até querem ver o Senhor derrubando as muralhas, matando os gigantes, porém não querem passar pelo processo da santificação. A santificação, ela é um passo lógico daqueles que estão em conexão com os céus, daqueles que amam a Deus. A obediência aos ensinos do Senhor, o evitar o pecado, é uma demonstração de amor a Deus. E isso não pode ser negligenciado. O nosso Deus é santo e Ele quer a sua igreja santa. Estamos num processo constante de santificação e aperfeiçoamento. Não estou aqui dizendo que tem os mais perfeitos, os menos perfeitos. Todos estamos nesse processo de santificação. Agora, não aceite viver uma vida com as suas vestes manchadas pelo pecado. Pecou? Confesse, deixe, se arrependa e vai viver essa nova vida que Deus tem para você. Não aceite esse evangelho falso, fake, que estão pregando aí, que você pode ficar do jeito que está. Deus te aceita do jeito que você está e você pode ficar do jeito que está. Não é assim. De fato, Deus aceita todos do jeito que está. Os braços do Senhor estão abertos, porém Ele nos ama tanto que Ele não nos deseja ver escravizados pelo pecado. Santifique-se para ver as maravilhas de Deus. Vocês me entendem? Amém? Glória a Deus. Josué convoca o povo, vamos santificar. Porém, o texto dá a entender que o povo ainda, eles não estavam, podemos dizer assim, plenamente seguros se teriam a presença de Deus no meio deles, como aconteceu lá no tempo de Moisés. Então, olha só o que Deus vai fazer para mais uma vez mostrar que Ele não perdeu a força, Ele não perdeu o poder, que Ele é o mesmo que tirou o povo do Egito. O texto vai dizer lá no verso 14, né? Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. E o verso 15 diz: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou-se uma muralha a grande distância perto de Zaretã, e as águas que desciam para o mar do Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Isso aqui é importante. De fato, o Rio Jordão, meus irmãos, o Rio Jordão tem lugares do Rio Jordão, e eu já andei muito naquela região, que o Rio Jordão é isso aqui. Comparado aos rios do Brasil, você, né, pensa ali, um córregozinho, né? É curto assim. Em alguns lugares é um pouco maior, talvez a largura dessa igreja, mas não é um grande rio. Eles estavam falando de uma época de cheia, ia um pouco mais além das margens, mas não era grande coisa. E aqui não é a proporção do Rio Jordão para com o Mar Vermelho, que é uma outra imensidão. Aqui o Senhor só queria mostrar uma coisa: o meu poder continua o mesmo. E assim como eu fiz lá no tempo de Moisés, eu posso repetir. Era uma garantia da presença do Senhor para o povo que agora iria atravessar aquelas águas. Mas sabe o que me chama a atenção? Ali no verso 15,
Os sacerdotes eles estavam carregando a arca da aliança, e o texto diz: assim que os sacerdotes carregavam a aliança, chegaram ao Jordão, e os pés tocaram as águas. Opa, olha só. Primeiro os pés tocaram as águas, e depois, de novo, o milagre aconteceu. Eles primeiro dão esse passo de fé para depois ver um milagre. Então as águas se abriram e todo o povo passou e atravessou o rio Jordão a pé enxuto. Eu aprendo aqui, claro, essa questão da importância da santificação. Mas nesse capítulo também aprendo a importância de nós darmos os primeiros passos em direção aos milagres que Deus tem para a nossa vida. Alguns estão primeiro esperando as águas se abrirem para depois botarem o pé. E a Bíblia aqui, de novo, assim como aconteceu lá atrás, 40 anos depois, de novo está dizendo: obedeça, coloque os pés na água, o Senhor se encarrega de fazer o milagre. Você me entende? Amém? Eu vou ser um pouco mais direto, então, para a sua vida. Você precisa de uma transformação no seu casamento, um milagre na sua família. O amor precisa ser restaurado. Comece a você dar os primeiros passos. E você vai ver o milagre acontecendo. Você precisa de um milagre na sua área profissional, estudantil. Dê os primeiros passos. Já vai estudando, vai se esforçando. Você precisa ver uma nova porta no seu trabalho se abrir. Faça algo diferente. Peça a direção de Deus, apresente uma proposta nova para o seu patrão, ou seja, vai dando os primeiros passos. O Senhor, Ele se encarrega de fazer o que você não pode fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente, capítulo 4, qual o próximo passo que nós temos? Ali a partir do verso 20 e 24, eu gosto disso, que Josué vai mandar o povo pegar pedras da onde eles atravessaram ali no Rio Jordão, e o texto diz assim: em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão, e ele disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, vocês vão explicar: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. E ele vai continuar dizendo sobre isso. Ou seja, dentro das etapas que você precisa caminhar para viver uma grande vitória e desfrutar de uma grande vitória, jamais se esqueça disso aqui. De trazer à sua memória, de você se lembrar tudo o que Deus já fez por você. A nossa geração é uma geração que, lamentavelmente, tem parado para refletir pouco. É uma geração com pouca reflexão. É uma geração com muita distração, consequentemente, pouca reflexão. A nossa lição teve uma das aulas falava sobre solitude, a importância da solitude, não da solidão. Não é você se isolar para viver solitário, mas a solitude é um retiro, como Jesus fazia, para você buscar o Senhor, ouvir a voz do Senhor, ter um tempo na natureza, você parar para pensar sobre a vida. Esses momentos são importantíssimos para você trazer à sua memória tudo que Deus já fez por você, através de você, ao seu favor. Porque se a nossa mente está sempre ocupada e o coração começa a desanimar, daqui a pouco você enfraquece. Agora, nós precisamos repetir aquilo que o profeta Jeremias, no momento do caos, fez. Jerusalém está cercada, Jeremias está vendo o caos em Jerusalém, as pessoas passando fome a ponto de negociar crianças para comer, um negócio absurdo. E ele chora, ele lamenta, mas lá em Lamentações a gente vai ver que lá no capítulo 15 há uma mudança, quando ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele começa a falar da misericórdia do Senhor, da fidelidade do Senhor, da bondade do Senhor, ou seja, ele vai encher a mentalidade dele de coisas boas. Pela milésima vez eu falo nesse púlpito aqui, que aquilo que ocupa a sua mente vai sim determinar as suas decisões. E se você permitir que através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, lixo fique entrando, isso adoece a sua alma e mina a sua fé. Porém,
quando você se deleita nessa palavra e quando você para se lembrar o que Deus já fez por você, quando você cria memoriais importantes que são gatilhos de lembrança, isso fortalece a sua fé. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Lamentavelmente, a nossa geração tem perdido algumas coisas boas. Tem coisas boas na nossa geração? Muita. Mas perdemos algumas coisas boas, como os memoriais. E você que está aqui hoje nessa terça-feira, eu quero te incentivar a construir memoriais. Memoriais como o povo de Israel estava fazendo aqui. Eles atravessaram o Jordão, o Josué disse, cada um vai lá, pega uma grande pedra, uma de cada tribo. Pegaram, fizeram um altar. Quando os nossos filhos perguntaram, o que é essas 12 pedras aqui, vocês vão dizer, o que Deus fez por nós. Porque isso aqui não tem explicação humana. Eu não estou dizendo para você sair catando pedras enormes e colocar lá no seu jardim. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você, construa algum memorial para lembrar o que Deus já fez por você. Aquela foto, que é um milagre, deixa lá num quadro, bem visível, para você jamais esquecer. Deus te curou, Deus te restaurou, Deus abençoou sua família, Deus ouviu a sua oração. Lá no teu emprego que você pedia, quem sabe hoje você desfruta. O tempo passou e você se esqueceu que é um presente de Deus. Tira uma foto, coloca lá no quadro para você se lembrar. É presente de Deus. Ou seja, nós precisamos criar memoriais, inclusive, para ensinarmos os nossos filhos sobre isso. Para contarmos histórias para os nossos filhos, não apenas as histórias da Bíblia, do que Deus fez nos tempos bíblicos, mas o que Deus continua fazendo na nossa vida. Eu estava morrendo, meu filho, e Deus me restaurou. Meus filhos já ouviram algumas vezes a história do meu acidente lá, que eu era um adolescente, quase morri. Foi a mão de Deus. E tantos outros milagres de livramento que foi a mão de Deus. A gente precisa aprender a construir memoriais. Até porque, assim como o povo que saiu lá do Egito, a gente é bem esquecido. Principalmente quando a vida dói. Principalmente quando a adversidade chega. Nós tendemos a generalizar o caos e se esquecemos de tantas bênçãos que Deus já nos deu. Fala para quem está do seu lado assim, construa memoriais. Aleluia! Plante uma árvore lá quando aconteceu o milagre e dê um nome para aquela árvore de um milagre que Deus fez na sua vida. E faça muitas outras loucuras, mas isso é para lembrar a sua mente que Deus é por você. Capítulo 5, vamos lá, qual a próxima etapa? Eu quero começar a ler ali no versículo 2, Josué 5, verso 2. Olha só, naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, prepare facas de pedra e circuncide essa segunda geração de israelitas. Então, Josué preparou facas de pedra, circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Ou seja, o que é isso aqui, pastor Lediel? O que é essa questão da circuncisão? Lá atrás, quando Deus faz um chamado a Abraão, bem antes ainda de Moisés, Deus estabelece para o sexo masculino da descendência de Abraão a circuncisão, que é cortar o prepúcio do órgão genital e reprodutor masculino. Por que nessas partes íntimas, pastor Lediel? Deus estava lembrando a Abraão que a aliança que eu tenho contigo não é só contigo. É para toda a tua descendência. Por isso, o órgão reprodutor masculino. Para toda a tua descendência. Abraão, o que eu tenho contigo não termina em você. É para o seu filho, é para o seu neto e é para todas as gerações, porque todos serão abençoados pelo que eu estou fazendo em ti. Olha só. Esse povo já viu milagres, esse povo já presenciou coisas extraordinárias, esse povo está vendo Deus se manifestar ali também através da vida de Josué, porém eles ainda não tinham sido circuncidados. E Deus faz questão de confirmar a aliança que aquele povo tinha com ele e através dessa marca da circuncisão. E é interessante isso, porque o povo então agora vai obedecer, mas eles não querem chegar nas muralhas, eles não querem enfrentar o grande primeiro inimigo que está diante dele sem enfatizar isso.
Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da aliança, nós somos descendentes de Abraão, nós somos descendentes de Isaac, nós somos descendentes de Jacó, nós somos descendentes de José, nós somos descendentes de Moisés, nós somos o povo de Deus. E é nessa força que nós vamos entrar para enfrentar o nosso adversário. A aliança que nós temos com Deus hoje, através de Cristo, essa precisa ser a nossa bandeira. E eu volto a enfatizar aquilo que eu falei lá no começo. Não aceite sobre você a síndrome de gafanhoto, um espírito de vitimismo. Lembra da aliança que o Senhor tem. Lembra das palavras do Senhor sobre a sua vida. Você é filho, consequentemente, você é herdeiro. Você não é um mendigo. Você não é uma pessoa desprezível. Você não é uma pessoa que não tem projeção futuro. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Essa é a aliança que precisa reinar na sua vida, nas suas palavras, nas suas escolhas e decisões todos os dias. Amém? Glória a Deus. Ainda no capítulo 5, eu chamo a atenção lá no verso 11, 12, que diz assim: no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Olha isso aqui, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas naquele mesmo ano, e eles comeram do fruto da terra. É maravilhoso a misericórdia do Senhor sendo revelada sobre esse povo. Por mais que lá atrás se rebelaram, caíram no meio do deserto durante 40 anos. Não teve um dia sequer que Deus não cumpriu as suas promessas de fazer com que o pão chovesse sobre eles. E o maná caía. E eles se alimentavam. E o maná caía. Poxa, pastor, mas agora o texto diz que o maná parou. A bênção cessou? Não. A bênção maior chegou. A promessa se cumpriu. Entraram na terra, plantaram, colheram, estão na mesa agora comendo os frutos da terra. Ou seja, até o devido tempo o Senhor sustentou. Uma nova etapa chegou, vocês agora podem plantar, colher, a bênção do Senhor foi completa sobre eles e uma bênção maior chegou, que eles estão numa terra que de fato mana leite e mel. Sabe o que eu aprendo sobre isso? É justamente esse zelo e o cuidado do Senhor sobre aqueles que mantêm a aliança, que têm a aliança, que são o povo de Deus. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai zelar, o Senhor vai prover. Não precisamos caminhar com medo. Não precisamos caminhar inseguro. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? E, para nós finalizarmos, o capítulo de número 6, que vai então dizer dos textos que nós lemos quando a cidade de Jericó ela vai cair. Eu quero ler ali o verso 1 e verso 2, olha só. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados. Os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, o seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você sabe que o povo então cerca Jericó. No 7º dia, 7 voltas. Eles não precisam de catapultas, de canhão, não precisam de escadas, eles não precisam de nada. Eles seguiram as etapas que Deus deu. Eles gritam, os sacerdotes tocam trombetas e Deus derruba as muralhas de Jericó e entrega os inimigos na mão do povo de Deus. É isso. Eu finalizo essa reflexão convidando você a seguir as orientações do Senhor passo a passo. Não chegue diante dos grandes desafios que você tem agora para o ano 2025 sem um preparo, sem seguir as etapas, a confirmação do chamado, a convicção que o Senhor é maior do que qualquer adversidade, firmar essa aliança que o Senhor tem sobre nós, você criar memoriais que são ferramentas para a sua fé não esmorecer nos dias maus e assim por diante. Quando você prepara a sua alma dessa maneira,
Pode vir qualquer muralha, pode vir qualquer gigante, não vai prevalecer sobre você. Deus já te deu a garantia, e a garantia é Ele. Não é a nossa força, a força do nosso braço, até porque, como está bem explícito aqui no capítulo 6, os métodos do Senhor são bem diferentes dos nossos métodos. A maneira dele fazer e derrubar as muralhas é bem diferente da lógica humana. Porém, Ele faz milagres extraordinários e nos dá a vitória. Vamos se colocar em pé para nós orarmos nessa noite? Convido você a fechar os seus olhos. Eu convido você a falar para o Senhor dos desafios que você tem para o ano 2025. Fala para o Senhor agora o nome dessa muralha. Abra o seu coração ao Senhor. Mas tenha certeza que o nosso Deus não mudou. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz e receber, Senhor, aquilo que vem do céu sobre nós. Obrigado pelos detalhes dessa história tão linda que nós lemos na vida de Josué, do povo que entrou em Jericó. Obrigado, Senhor. E nós entendemos que, de fato, não adianta querer chegar diante das muralhas despreparado, sem estar debaixo da Tua poderosa mão e sob a Tua proteção. Não queremos cometer essas imprudências. Nós queremos obedecer às Tuas ordenanças e dar cada passo de acordo com as etapas estabelecidas por Ti. Eu peço sabedoria e discernimento sobre a Tua igreja. Que o Espírito Santo possa trazer o discernimento necessário, a força necessária, a garantia na alma que cada um precisa. Venha fortalecer a nossa fé, venha blindar o nosso coração, venha nos fazer enxergar os desafios pelas Tuas óticas, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, porque sabemos que em Ti nós podemos vencer, triunfar, conquistar. E nós pedimos o Teu favor sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus.